Oi, hoje é dia de Book Haul, edição janeiro de 2020. Na verdade, é a segunda parte das comprinhas feitas aqui neste mês. Logo de cara eu preciso esclarecer uma coisa para você não ficar com a sensação que tá meio maluco e talvez, espera aí, esses livros já não apareceram por aqui no canal? Sim, eles já apareceram. Na verdade, essa caixa aqui eu comprei especialmente para cumprir quesitos lá do Desafio Livrada, que foi um vídeo que eu postei na semana passada. Ou seja, qual foi a situação aqui? Eu comprei os livros, esta caixa aqui, estou gravando agora, nesse momento, o unboxing desses livros e logo em seguida eu vou gravar o vídeo que eu já postei lá na semana passada, quando eu exibi todos os meus livros, as minhas escolhas para os 15 desafios lá do Desafio Livrada aqui de 2020. Portanto, você não está maluco, realmente você já viu esses títulos. E se você viu lá o vídeo do Desafio Livrada, talvez nem seja interessante ver esse vídeo, mas se você não viu outro vídeo, não tem problema. Aqui você vai encontrar 4 títulos interessantes para serem lidos. E também, se você não viu o vídeo do Desafio Livrados, eu deixo aqui em cima para você dar uma olhada nas minhas escolhas dos 15 quesitos propostos pelo Yuri lá do canal Livrada. Bastante coisa interessante mesmo, um bom desafio que ele propôs aqui nesse ano. E na verdade tem até um outro motivo para eu estar expondo novamente livros que eu já tinha mostrado em outros vídeos. É que acabou a grana das compras aqui nesse mês de janeiro de 2020. E por isso eu acabei optando, tipo, em vez de comprar outra caixa, mais livros, vou mostrar logo o que eu comprei para o Desafio Livrado. Isso já facilita dois motes importantes. Nota fiscal tirada, vamos cortar aqui. Como disse, já facilitava tudo que eu tinha que fazer esse mês e realmente para que gastar mais, né? Já que anda curta a grana. Aliás, uma coisa interessante, né? Eu não sei porque uma caixa tão grande, seja do tamanho dela, é que só tem 4 livros dentro. E que eu me lembro, nenhum deles eram grandes. Ou será que eles são e eu nem tinha percebido na hora que eu comprei eles? Mas eu cortei mal essa caixa, hein? Mas fala a verdade. Bom, enfim, vamos tirar os papéis aqui, que deve ter bastante, né? Porque, como eu disse, só tem 4 livros aqui dentro. Não sei porque é um negócio tão grande. Deixa eu ver. Papel. Os livros são um pouquinho grandes. Tá aqui. Deixa eu dar um apanhado geral aqui pra vocês, rapidamente, pra vocês verem. Tá caindo tudo aqui. Espero que não caia, mas tudo bem, né? Mas enfim, vamos começar a mostrar os títulos. A salada que eu tô fazendo aqui. Sai papel. Tá tudo caindo aqui. Mas enfim, vou começar com um título bastante interessante, que eu fiquei até um pouco na dúvida para comprar esse livro aqui especificamente. Uma das propostas lá do Desafio Livrada era comprar um livro de quadrinhos nacional. Realmente tem muitas opções no mercado, isso não resta dúvida, mas eu estava pensando, será que esse aqui especificamente vale a pena? Fiquei na dúvida porque exatamente a arte é um pouquinho simples. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que realmente é bacana esse tipo de quadrinho? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente compra um graphic novel, um livro de capa dura e tal, a gente pensa, puxa, lá dentro a gente vai encontrar aquela arte excepcional, né, super bem produzida, rica em detalhes. Aí quando eu vi algumas ilustrações aqui do interior dessa história, eu falei, puxa, mas é tão simples. Mas aí pensei, não, na verdade o que importa realmente é o texto. Aí sim que ele vai ganhar em pontos aqui, esta história. Bom, enfim, qual é a história? Sob o Solo, escrito pela Bianca Pinheiro e Greg Stella. Sim? É um livro da editora Pipoca e Nanquim, que, claro, a gente precisa valorizar os 3 rapazes que são aqui do YouTube também, né? Criaram um canal aqui chamado Pipoca e Nanquim e depois eles sempre trabalharam com editoramento de quadrinhos aqui no Brasil, enfim, fundaram a editora deles e estão publicando bastante coisa interessante, claro, material lá de fora, mas enfim, agora, no finalzinho acho que do ano passado, em 2019, eles resolveram colocar um selo aqui de autores brasileiros. E esse título aqui, da Bianca e do Greg, foram um dos primeiros títulos que apareceram. Por isso, claro que eu estou valorizando, se a ideia lá do quesito do Desafio Livrada é valorizar justamente a leitura de um quadrinho nacional, então vou valorizar também uma editora que está apostando em quadrinhos nacionais, com certeza. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhada, para ver se realmente a minha teoria estava certa aqui. A qualidade do desenho, da arte, talvez seja um pouquinho fraca, mas no fundo o que vale mesmo é o texto. Deixa eu abrir aqui, já tem uma arte aqui na folha de guarda. Realmente, como eu comentei, é super simples. Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia.
mas é aquela coisa. O que vale com certeza aqui é o texto, a arte. Aqui tem nessa página aqui que eu peguei ao acaso, até uma imagem mais detalhada de um animal, parece que é um cervo, né? Tipo Bambi. Mas enfim, como eu disse, é uma aposta aqui para saber se realmente o texto é maior do que a arte gráfica. Vamos ver como é que é depois que a gente fizer a leitura. Bom, com certeza esses desafios literários temáticos fazem com que a gente se esforce bastante para responder os quesitos até achar um título interessante que se encaixe na resposta que a gente precisa e também nos nossos gostos pessoais. Vocês viram que do quadrinho já foi difícil, mas um outro quesito foi mais complicado ainda, que é aquele que pedia um livro sobre ditaduras. Tinha uma certa facilidade porque podia ser tanto uma história ficcional quanto também um livro de não ficção, ou seja, um relato de alguma ditadura mundo afora. Acabei optando também pelo mais fácil, a nossa ditadura, para simplificar as coisas. Mas claro, também é um leque muito grande de opções de livros, e acabei optando por um título que realmente faz a gente pensar um pouco mais, para a gente não ficar só naquela de tipo, ficar a favor de um lado ou do outro. Na verdade, tudo é um grande de um conjunto para a gente entender o que aconteceu nas origens da nossa ditadura aqui, do nosso querido país. Bom, esse título aqui interessante foi esse então, Ditadura a Brasileira, com um subtítulo também interessante, A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita. Compreende, claro, os períodos de 1964 até 1985, escrito pelo Marco Antônio Villa. Com certeza, é um historiador, então, ele, claro, fez uma boa pesquisa a respeito do assunto e, óbvio, há uma grande polêmica aqui no trato do livro dele, porque, obviamente, ele põe a culpa da ditadura para os dois lados. Não foi um lado que criou a ditadura ou outro lado que provocou que tudo aquilo acontecesse. Não, os dois lados têm um peso, têm uma certa culpa. É a ideia principal aqui desse livro. Diz aqui um texto do Pascoal Souto. Ao abrir esse livro, sugiro a você, leitor, que procure deixar de lado suas ideias preconcebidas a respeito desse período. O que se verá ao longo dessas páginas nada tem a ver com as visões sectárias daqueles que usaram o discurso pretensamente democrático para esconder seus reais objetivos, fossem de esquerda, fossem de direita, ou seja, os dois lados têm culpa. A sociedade brasileira e o debate político necessitam, de uma vez por todas, quebrar esses tabus e olhar de frente à sua história. Quando isso acontecer, deixaremos de ser taxados como um país sem memória. Claro, essa é a ideia dos livros históricos, com certeza. Ou plásticozinho difícil de ser tirado, né? Não sei se eu consigo rasgar, não consigo. Preciso tirar o estilete. Agora foi. E continua um plástico difícil, caramba. Aquele plástico é tão grosso que quando você vai tirando ele vai ficando branco. Tá bem projetado esse livro, hein? Mas enfim, está cá. Um livro bastante interessante. Quantas páginas? 420 e poucas páginas, com fotos bastante também do período. Com certeza um livro que vale a pena ser lido. Como eu disse, se você é partidário de um lado ou do outro, já começou errado. Agora um quesito bastante interessante que tem no Desafio Livrado desse ano é um que eu podia até responder sem precisar comprar um livro novo, porque na verdade na minha estante tem vários títulos que casam perfeitamente com a proposta. Bom, o quesito era aquele que pedia um livro sobre livros. Realmente tem bastante coisa aqui na minha estante sobre isso, mas acabei fuçando lá na Amazon e comprei este livro aqui, que é curioso, Histórias de Livros Perdidos, escrito por George Van Straten. Sim, é um título que fala de livros que nunca foram publicados, ou pelo menos o público leitor nunca conheceu. Sim, uma história bastante interessante. Deixa eu tirar o plástico aqui e depois já falo o que a quarta capa aqui revela pra gente. Diz aqui, ó, este livro conta a jornada em busca de 8 livros perdidos, livros quase místicos. Todos aqueles que procuram estão certos de que existem e de que vão encontrá-los, mas ninguém realmente tem provas concretas, nem conhece rotas seguras até eles. Muitas vezes as pistas são fugazes e a esperança de encontrar essas páginas é mínima. Mesmo assim, a viagem vale a pena. São livros desaparecidos, do Byron, Gogol, Hemingway, Walter Benjamin e Sylvia Plath, entre outros.
Não se trata de livros esboçados pelo autor e nunca nascidos. São aqueles que o autor escreveu, que alguém viu e talvez tenha até lido, e então foram destruídos ou desapareceram de alguma maneira. Livros queimados, rasgados, roubados, livros que não chegaram ao público, mas de cuja existência pregressa se tem certeza. Bacana, a ideia aqui de caçar um livro que alguém viu algum dia e talvez ele realmente tenha existido é interessante. Aliás, é um livro sobre livros bastante curtinho, só tem quantas páginas? Ó, 100 e poucas páginas. Rápida leitura, com certeza, e divertida, principalmente para quem já tenha lido algum livro dos respectivos autores que eu mencionei aqui para vocês. E vendo aqui o sumário, os títulos que aparecem por aqui, realmente não dá nem para adivinhar de quais autores que são. Ou seja, eu vou particularmente me divertir bastante com esse livro aqui, com certeza. Bom, antes de mostrar o título final, deixa eu fazer aquele meu tradicional jabazinho para os 4 livros que eu estou mostrando por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir justamente através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. E vocês sabem, se vocês se valem desses links para comprar esses livros, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. E é uma forma de vocês ajudarem o canal a crescer um pouquinho. Seja por uma dica de leitura ou por uma dica de compra de livro. Encarem como vocês preferirem, mas realmente é uma forma de ajudar o canal. Enfim, jabazinho feito, vamos então ao último título para mostrar para vocês, que era um quesito também interessante. Pedia um romance ambientado em zona rural. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, acabei topando com um título que, digamos, era perfeito. Só pode ser ambientado na zona rural, que é O Sertanejo, escrito pelo José de Alencar. Com certeza, um título desse, a história se passa no ambiente rural. Acho que não dá para ter dúvida quanto a isso. Deixa eu tirar o plástico aqui rapidamente, porque eu quero mostrar para vocês esta capa, que eu considerei também muito bonita. Outro fator que me fez também comprar esse livro na hora. Eu falei, puxa, tá bem bacana, bonitona, merece ser comprado. Deve ter ficado em foco aí para vocês, eu espero. Mas aqui, na quarta capa, diz: num Brasil desconhecido, de paisagens coloridas e exuberantes, contrastando com uma pobreza evidente, um amor proibido dá início a uma saga de lutas e aventuras. Arnaldo, um sertanejo de hábitos simples, filho de um local onde o sol queima e a água falta, apaixona-se por Flor, filha de seu patrão, um fazendeiro, Capitão Mor, conhecido como o maior homem do Ceará. Apesar de simples, Arnaldo é destemido e determinado e lutará contra diversas barreiras para viver seu amor genuíno. Em O Sertanejo, publicado em 1875, José de Alencar nos leva para um local de natureza bruta, ainda pouco desbravado no final do século XIX, o sertão no nordeste do país. Alencar povoa nossas mentes, mexendo no caldeirão de nosso imaginário com seus ricos personagens e locais detalhadamente descritos. Ou seja, acho que se encaixa perfeitamente na proposta do quesito romance ambientado em zona rural. Não tem como errar. É um livro um pouquinho extenso. Tem quantas páginas? 340, não, 330 páginas, só que o tamanho da fonte é bem pequenininho, então a gente pode considerar que tem umas 400, 450 páginas numa edição um pouco maior. Isso aqui é quase uma edição de bolso, na verdade, né? Então, realmente é um romance longo. Dá para gastar um bom mês para ler ele, com certeza. Mas acho que vai ser uma boa leitura. Que, aliás, é um título do José de Alencar que acho que ninguém conhece, né? Eu mesmo não conhecia, só descobri por acaso. E bom, aqui está o apanhado geral dessa segunda parte das compras de janeiro de 2020. E eu acredito que com todos esses livros aqui, eu consegui acertar bastante cada um daqueles quesitos lá do Desafio Livrada também aqui desse ano. Tivemos HQ, livros de ficção, não ficção e com certeza a temática aqui também está bastante variada, o que é bastante importante quando a gente se mete a ler, né? Que é sempre variar, não ficar sempre num gênero muito fechado, ficar sempre no mesmo quadrado, não é uma boa ideia. A gente tem que variar as leituras com certeza. Bom, agora é só esperar o próximo vídeo de unboxing, que será exatamente na próxima segunda-feira. Aliás, vale dizer para vocês, todas as segundas-feiras aqui no canal Imantado de Livros tem vídeo de unboxing das comprinhas feitas nas semanas anteriores. Isso é uma tradição aqui no canal, eu nunca vou deixar de fazer aqui para vocês que gostam exatamente de ver um vídeo de unboxing, de ver o que a gente anda comprando em termos de livros de literatura em geral.
Enfim, próxima segunda-feira, aliás, tem um unboxing daquela caixa mistério, tag curadoria. Caixa mistério, você compra a caixa sem saber qual livro que está dentro. É uma boa brincadeira, muitas vezes divertida. Confere na semana que vem o que vai estar dentro da caixa. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado outros book hauls que aconteceram no ano passado, ou finalzinho de 2019. E tchau!